No Diário de Obras de hoje, nosso querido amigo Fernando Figueiredo já está aqui para falar de um projeto que visa aí renovar, né, e melhorar a zona rural de Cajazeiras. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando Figueiredo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha mais uma vez na nossa coluna semanal Diário de Obras. Fazia algum tempo já que eu estava querendo trazer esse tema para a nossa coluna, porque além de mexer com a engenharia, que é uma das partes que eu mais gosto, que são os rios, envolve outras partes que eu fiz, que eu compus, né? A minha infância foi justamente na zona rural e não só melhoraria se esse projeto for implementado, não só melhorar a zona rural, mas como a cidade inteira, porque vai aumentar a produção agrícola, vai aumentar a distribuição de renda, talvez possa facilitar até nossa feira, a feira aqui na cidade, para desenvolver o aeroporto aqui, deixar de só sair gente e voltar daqui de Cajazeiras e começar a vir gente de fora através dele. Então, é realmente um projeto que vai mudar a perspectiva totalmente de Cajazeiras e realmente, depois de implementado, muda o contexto histórico todinho da nossa cidade. E isso eu vou explicar mais adiante. Fernando, esse projeto, né, um projeto apresentado pelo deputado estadual Júnior Araújo à Assembleia Legislativa da Paraíba, que é o projeto de sustentabilidade rural. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse projeto. Sim, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, porque além da engenharia, como eu disse, de ser uma das partes que eu mais gosto, essa de rios, eu já fiz um estudo sobre a bacia inteira do Rio Piranhas, que se interliga com o Rio do Peixe. E eu também sou oriundo da zona rural aqui da cidade. E esse rio passa no sítio onde eu fui criado, no sítio Recreio, sítio Nicásio, no município de São João do Rio do Peixe. Passa justamente esse sítio. Veja só como é que é composto. Que é o rio? Lá é o rio aqui de Santo Antônio. Sim. Rio Santo Antônio. Mas veja só como é que esse projeto é composto. Tem um açude entre Cajazeiras e São José de Piranhas que fica vizinho à transposição, o canal da transposição do Rio São Francisco. O nome desse açude é Bartolomeu. Fica às margens da APB que liga Cajazeiras a São José de Piranhas. Um canal, seria, né, um canal da transposição para esse açude Bartolomeu. Aí esse açude ficaria perene. Deixa que esse açude ele tem um rio, que é o rio Patamuté, um dos efluentes do rio Patamuté, que é um sítio de Cajazeiras. Passa pelo sítio Patamuté, que é aqui um sítio pertencente a Cajazeiras, vem do açude Bartolomeu e deságua, faz esse percurso e percorre, isso é a zona sul de Cajazeiras, percorre a zona sul rural de Cajazeiras, percorre até o açude de Santo Antônio. Esse açude é na entrada de Buqueirão, que fica o açude de Santo Antônio de um lado e o açude do Soinho, eu acho, do outro. Ou, salvo engano, eu não lembro o nome desse outro açude. Então é Santo Antônio de um e o do Soinho do outro, que eles têm uma transposição, tem um canal interligando os dois. A partir do Santo Antônio, ele interage com 3 rios, mas 3 rios se integram fazendo um só, que é o Rio Santo Antônio, o rio do açude Grande de Cajazeiras, que é o daqui que sai da nossa cidade, e o rio que sai do açude de Divinópolis. Então esses 3 rios, esses 3 canais, né, essas 3 bacias se interceptam, isso já lá no distrito de Umarei, de São João do Rio do Peixe. Depois de Umarei, já chegando em Souza, ele interliga o Rio do Peixe. Aí o Rio do Peixe, em Aparecida, interliga o Rio Piranhas, e em Pombal, o Rio Piranhas se conecta com o Rio Piancó. Então, veja só como é uma rede de distribuição. E de lá segue para o Rio Grande do Norte. Isso, que aí vira o Piranhas Açu. Isso. Aí vai desaguar a sua foz em Macau, lá no Rio Grande do Norte. Então, veja só como é complexa essa rede de distribuição. E a finalização é o mar. Toda a água corre para o mar. Nem toda, né? Nem toda. O Rio Tietê, por exemplo, ele deságua no Rio Paraguai. Né? Mas a foz é lá no Rio Grande do Norte e veja só a cadeia que é interligada com esses rios. Então, você soma isso, os açudes que nós temos aqui da Serrais, só que aí que tem interligação também, porque o açude da Serrais vai para o Rio do Peixe, que eles vão se interligar lá em Souza. Aí tem o açude de São Gonçalo, que também é o Rio Piranhas, e tem o açude de Boqueirão, que é o Engenheiro Avidos, que também é de Piranhas. Então, você criaria uma rede
de rios perenes. Isso é uma coisa inimaginável. Se você dissesse isso para nossos avós, nem em sonho eles poderiam imaginar algo tão factível. E eu vi algumas reportagens aqui na TV Diário do Sertão dizendo que era um projeto barato. E, de fato, Por que é barato? Porque isso é o leite natural. Você que acabou de... Aí, Fernando, eu vou pedir para a gente abrir um pequeno parêntese para fazer duas colocações. Primeiro que a conclusão desse eixo norte da transposição, o que foi facilitado foi que a construção da barragem, que a gente conhece hoje como a barragem Caiçara, que há quem diga que é até mesmo maior do que o próprio Boqueirão na capacidade total. Boa Vista, não? Boa Vista e Caiçara, né? Que é justamente aquela barragem que acolhe as águas da transposição, desce pelo canal, né? E posteriormente, já em São José de Piranhas, a água segue o curso natural do rio, ou seja, não há canal para chegar até Boqueirão. A água ela segue o curso normal. Desemboca em Boqueirão, segue mais uma vez o curso natural do rio Piranhas, chega até São Gonçalo e assim sucessivamente. Eu lhe pergunto, essa integração dessas bacias, como você está trazendo, ela ocorreria pelo curso natural, o que seria sem nenhum custo, porque já segue o curso natural da própria mãe da natureza, ou seria necessário construir estação elevatória, canal para levar essa água? Não. O canal que precisa ser feito, se você pegar no satélite, o reservatório do Bartolomeu, ele é a alguns quilômetros, 3 quilômetros do canal da transposição. Então seria necessário fazer um canal, custo baixíssimo, canal de 3 quilômetros, custo baixíssimo para a obra. Para uma obra dessa, né? Não é algo que eu, por exemplo, possa fazer do meu bolso, mas no nível de obra desse é baixíssimo. Então, do Bartolomeu, aí seguiria o leito normal dos rios. Agora, cabe ressaltar que uma implementação dessa você vai tornar um rio perene, né? Sim. Você vai tornar um rio que só enche no tempo chuvoso em um rio perene. Então, a própria transposição, o nome da obra não é transposição, né? É integração das águas de São Francisco ao Nordeste Setentrional. Por que esse nome? Porque mais importante, ou com a mesma importância da transposição, é a revitalização do rio. Então, obviamente, precisaria de um projeto para manejo das águas, até porque a gente precisa de uma conscientização, de uma educação ambiental para usar essas águas da melhor forma possível. E aí eu abro um parênteses para falar da mata ciliar. Porque se você for hoje pegar, até no satélite dá para ver isso, no canal do rio pouquíssimos locais que existe a mata ciliar, porque já foram desmatados. Então, precisaria realmente algo nesse sentido de educação ambiental, de manejo, mas é um projeto assim incrível, como eu disse, para quem é da zona rural. Priscila também é o rio, esse mesmo rio passa lá no sítio onde ela foi criado, o sítio Catolé, né? Sim. Então é o mesmo rio que passa lá, só que ele vai se integrar um pouco mais à frente, que é próximo a Almas, o sítio Almas. Inclusive, futuramente a gente vai até falar sobre isso, que é o Açude de Almas, que foi um projeto que foi desenvolvido, mas não foi implementado. Você vê esse projeto do Júnior Araújo, que foi apresentado na Assembleia Legislativa, ele prevê cerca de 50 comunidades beneficiadas. Você acredita que, caso seja implementado, seria quanto tempo para, de fato, haver essa integração? O tempo de obra? Sim. A obra dessa é curtíssimo prazo. Se realmente, depois que fizer o estudo técnico, o projeto, uma obra dessa é feita em 2 anos. Consequentemente, é rápido, tendo em vista a importância da obra e de tudo aquilo que ela vai gerar, né? Exatamente, porque ela aproveita o leito natural do rio. Foi o que facilitou, né, a chegada das águas a essa região, né? Perfeito, perfeito. E você é tão incrível porque, como eu disse, é algo, para quem vive a realidade aqui nossa, é algo inimaginável você ter a possibilidade assim tão factível de ter todos os rios aqui da nossa região praticamente integralizados e perenes. Você pega a comunidade, por exemplo, que eu fui criado, você pega um rio correndo o ano inteiro, a produção que seria, como mudaria a vida das pessoas, né? E para isso, essas comunidades já precisam se preparar, porque é uma grande outra... É algo antagônico hoje. A água está passando próximo da propriedade, da residência, mas não houve, por exemplo, uma preparação. E aí, infelizmente, hoje, essa que é a grande verdade,
a água da transposição, ela não está beneficiando o pequeno agricultor, ela está beneficiando os grandes empresários, porque tem dinheiro para bancar um projeto, tem condições de bancar um projeto. O pequeno agricultor muitas das vezes não consegue, né? Usufruir da água da transposição. Fernando, a gente falando agora sobre esse projeto, né, que deixa o rio perene aí durante o ano inteiro, e aí me lembrou alguns pontos. Por exemplo, o sítio Patamoté, que o pessoal sofre muito com a questão de quando o rio está cheio, não tem passagem, eles não conseguem passar. Então, além desse projeto, a gente teria, como o Zé falou, se preparar realmente para poder a chegada dessas águas. Agora, essa realidade ela já é bem distinta, porque foi construída agora uma passagem molhada, né? Então, é um problema a menos, né, para o cidadão se preocupar. No sítio Catolé, no caso, no rio, que inclusive você falou, passa lá no meu sítio, a gente tem um problema de poluição do rio, que inclusive esse rio que passa no sítio Catolé é o mesmo rio que deságua as águas do Açude Grande, que são as águas que vão pegando ali durante até a saída da cidade o sistema de esgoto, que vai caindo lá dentro, então chega um rio que não é utilizado pela comunidade. É impossível ser utilizado pela comunidade. Assim, alguém ainda utiliza, mas no máximo ali para uma vaca beber. Então, assim, é um rio poluído. Então, como engenheiro, qual seria a solução para a gente ter, antes dessa chegada das águas perenes para esse rio? É porque um projeto desse, ele tem que ser parecido com o que foi o da transposição do Rio São Francisco. Como eu disse, tão importante quanto a transposição das águas foi a revitalização do rio, que ainda nem terminou. Tem o processo da revitalização e tem esse processo que Zé Neto acabou de falar, que é a do pequeno agricultor, de fomentar, da educação ambiental, porque realmente as águas hoje, a maior parte está sendo usada para chácara. O pessoal faz uma chácara para ir passar o final de semana. Verdade. Mas é o que se corrige. Então, quando você faz um projeto desse, por exemplo, de tornar alguns rios perenes, no nosso caso, são todos os rios da nossa região ficarão perenes ou próximo a eles. Então, você tem que fazer um projeto também de integração da zona rural, tanto de Cajazeiras, quanto de Sousa, quanto de São João do Rio do Peixe, né? Apesar de se falar só em Cajazeiras, mas são 3 cidades que serão beneficiadas com isso. E São João do Rio do Peixe, por exemplo, que eu sou de lá, tem uma zona rural do tamanho da cidade, inclusive. Talvez maior, né? Talvez maior. É uma característica, inclusive, diferente da daqui. Então, quando se faz um projeto desse, tem que estar incorporado também a despoluição dos mananciais, e aí inclui a daqui, né? Inclusive, sondou-se aqui, eu vi alguma notícia também no Diário Sertão sobre uma proposta de trazer essas águas para o Açude Grande. Sim. Daqui de Caiazeiras. Para isso teria que ser despoluído. Isso. Né? Então, não tem como fazer uma proposta dessa, né, sem que outros setores se vinculem. Por exemplo, o ambiental, despoluição, educação ambiental. Então, essas comunidades que seriam beneficiadas com isso teriam que ter essa educação ambiental, esse incentivo. Por quê? Porque senão chega água e o pessoal começa a plantar uma agricultura lá do norte, do sul, e aí não é adaptável aqui. O ideal é que se explore o melhor que se tenha na nossa região. Né? Fernando, muito obrigado por um tema tão relevante ser debatido aqui e que a gente possa, de fato, estar acompanhando, né, a execução desse projeto apresentado na Assembleia. A gente sabe que na Assembleia é sugerido, não tem o poder de execução, e que o governo do Estado possa buscar uma parceria com o governo federal para fazer uma obra como essa. Né? Sim, é uma coisa... esse tipo de projeto, independente de política, é algo que realmente ajudaria a desenvolver demais a nossa região, especialmente a nossa zona rural. Né? E eu que agradeço por mais uma vez estar aqui.